conteúdo de hoje. Tá? Então, boa tarde. Nós vamos estar vendo hoje sobre os tipos de dados. Tá? Então, primeiro, eu vou só fazer uma visão geral desse conceito de linguagem de programação. Então, qual que é o ponto que a gente precisa partir, né? É do entendimento que o que é uma linguagem de programação. Então, vocês já sabem, vocês utilizam, tá? Mas a gente vai entender um pouco do contexto por trás de uma linguagem de programação. Tá? Quero só ver se vocês estão vendo a tela. Não, né? Ainda não. Não está aparecendo nada. Peraí. Eu vou compartilhar a tela toda, acho que é mais fácil para mim aqui, não fica dando problema. Beleza? Sim, agora sim. Beleza. Bom, deixa eu só abrir esse programa aqui também. Continuam vendo, né? Uma tela azul, abrindo. Então, beleza. Bom, a ideia de entender essa disciplina aqui é com relação a alguns tópicos por detrás das linguagens de programação, como funciona, como que os compiladores interpretam, quais são as etapas na construção de uma linguagem de programação, e também alguns paradigmas, né? Porque a gente tem linguagem de programação e temos várias formas de programar. Ou seja, cada linguagem ela carrega um tipo de paradigma específico. Tá? Então, nas primeiras aulas eu tinha falado sobre esses fundamentos, né? Que eram os princípios. Então, o que norteia a construção, ou assim, os elementos básicos de uma linguagem de programação, né? Então, a gente tem que entender basicamente isso. Então, nós temos ali a sintaxe, nomes, tipos, semântica, são princípios que a gente chama, tem um vocabulário básico para uma estrutura de uma linguagem. Então, as linguagens, elas podem ter mais coisas, mas é o que isso a gente chama de, como se fosse o mínimo que ela deve conter, né? Então, quando a gente fala de linguagem, nós estamos falando de formas de comunicação, tá? Então, eu poderia aqui ter português, vou dar um pouco lento aqui. Português brasileiro, vamos fazer assim. Poderia ter aqui japonês, sei lá, árabe, alguma coisa assim. Não sei, são formas de linguagens de comunicação. Aí a forma binária e a forma de comunicação, tá? Isso tudo se torna uma linguagem. Então, a maneira de se comunicar, então, o ponto é, o que eu tenho em uma linguagem? Tá? O que vai ser em comum a todas as linguagens? Todas elas eu tenho esses elementos básicos aqui. Uma sintaxe, nomes, tipos e essa questão semântica, né? Por quê? Uma linguagem não é só um conjunto de palavras. Então, a gente pensa no dicionário. Eu vou ter várias palavrinhas, de A a Z, que são as palavras de uma determinada linguagem, certo? Beleza. Qual que é o ponto-chave aqui para a gente interpretar? É que essas palavrinhas, por si só, não comunicam muita coisa. Então, é como se a gente pegasse todas as palavras da linguagem C, if, else, int, etc. Só isso não descreve por si só um programa. Então, tem uma ordem. Ou seja, eu não posso começar com if, um programa. Concorda? Preciso começar lá com include. Um exemplo.
Em uma carta em português, geralmente a gente não começa com um verbo. Você começa, por exemplo, pode ser uma saudação, né? Bom dia, boa tarde, ou um nome de tratamento, ou excelentíssimo, tal, tal, tal. Então, assim, a gente tem regras. Por exemplo, ao escrever uma frase, o gato fugiu. Tá? Então, eu não posso colocar aqui gato ou fugiu, porque fica estranho, né? No nosso entendimento. Por quê? Porque a linguagem ela tem uma estrutura gramatical. Então, a gente pode falar que esse aqui é o artigo, esse aqui pode ser o sujeito, e esse é o verbo. Tá? Então, numa estrutura simples aqui, gramaticamente falando, gramaticamente falando, essa seria a regra. Artigo, seguido de um sujeito, seguido de um verbo. Então, poderia trocar a moça bebeu, etc. Ficaria estranho se eu colocasse sujeito antes, ó, por exemplo, moça A bebeu ou moça bebeu A. Então, isso é só para dar um exemplo, né? Obviamente, a regra gramatical da língua portuguesa é bem mais complexa, tá? Só para a gente entender que nós temos esses pontos, tá? Que é o que a gente chama de regra gramatical, está relacionado à sintaxe, né? Então, a sintaxe de uma linguagem descreve o que constitui o programa de forma estruturalmente correta, tá? Ou seja, qual que é essa estrutura? Artigo, seguido de sujeito, então aqui é um condicional, seguido de um bloco de declaração. Então, essa é a estrutura. Então, quais as palavras, ó, qual é o conjunto básico de palavras e símbolos que a gente pode usar para escrever corretamente. Então, basicamente é isso. A gente vê especificamente mais em compiladores, né? A gente vê um pouco em LFA, um pouco de gramática, e vê em compiladores também. Tá? Um outro ponto interessante, a gente tem que considerar, são os tipos, né? Nomes e tipos, ou seja, cada vocabulário ali, toda essa estrutura de regras gramaticais, eu tenho que considerar nomes e tipos, que são variáveis, né? Ou seja, tudo que eu quero nomear ali dentro do programa, com as funções, os métodos, as classes, os parâmetros. Então, eu tenho que ter uma estrutura que permite que eu consiga identificar essas entidades dentro do código. Então, quando a gente coloca lá float, média, nota 1, nota 2, calcular alguma coisa. Então, são regras quanto aos nomes das entidades que a gente chama dentro da linguagem. Tá? Essas entidades são nossas, então processos podem ter nomes que não. A única diferença é que não seja igual às palavras reservadas, né, que são as palavras da própria linguagem. Né? Bom, e os tipos? Os tipos de uma linguagem, eles são os tipos de valores que a linguagem consegue manipular. Ou seja, pode ser simples, estruturado ou mais complexo. Então, pode ser números, caracteres, booleanos, ou pode trabalhar com outros tipos estruturados, que a gente chama de TADs. Tá? Aí, ó, os tipos estruturados, por exemplo, incluem strings, né, de caracteres, listas, árvores, tabelas hash, são um pouco mais complexos. Tá? Então, basicamente é isso que a gente assim, tem que entender. Quando a gente abre um programinha lá e vai fazendo algoritmo, a gente só vai pensando no nosso problema e tentar resolver. Aí nós temos aqui, por trás disso, aquela linguagem ela tem um conjunto de regra gramatical, ou seja, que está relacionado à sintaxe. Ela tem uma estrutura que ela de nomenclatura, que a gente pode colocar, por exemplo, na linguagem C, você não pode nomear uma variável começando com número. Por exemplo, você pode ter nota 1, mas você não pode ter 1 nota. Então, basicamente é isso. E os tipos que ela manipula, ou seja, inteiro, float, real, tem linguagens que não, que a gente vai ver que são fortemente tipadas, ou seja, a gente precisa declarar o tipo, outras
assumem os tipos dinamicamente. Então, isso está relacionado ao esse contexto, o que a linguagem pode manipular. E tem ainda a questão semântica, né? A semântica é o sentido, ou seja, o significado. Por exemplo, essa mensagem aqui, ó, o gato fugiu, ela tem que passar alguma informação, fazer um sentido, né? Qual que é o significado disso? Vamos supor que eu dar uma informação de que o gato já não se encontra mais, né? Então, essa é a questão semântica. Então, tem que fazer verificar se tem coerência. Se o meu código é coerente, se ele tem sentido, se ele tem significado. Tá? Ou seja, ó, quando o programa é executado, o efeito de cada comando sobre os valores das variáveis é dado pela semântica da linguagem. Tá? Ou seja, ele vai ver se isso é possível. Então, vou dar um exemplo aqui. Você coloca lá no seu código A mais B. Correto? Tranquilo? Aqui, int, x é igual a mais b. Bom, se eu pensar na regra gramatical da linguagem, a básica, né? A gramática da operação de soma. Então, a gente tem aqui um operador binário. Quer dizer, porque ele tem dois operandos. Ele vai ter um operador do lado esquerdo e um operando do lado direito. Eu poderia ficar mais, menos, dividido. E aqui qualquer valor. Então, por exemplo, de A mais B. Então, casou com a regra. Ó. Para cada vez que eu encontro um sinal de mais, eu tenho que ter alguém do lado esquerdo e alguém do lado direito. Então, essa regra gramatical está válida. Então, a gente diz que isso, sintaticamente falando, respeitando essa regra aqui, a gramática, está correto. Porém, isso faz sentido? Como que a gente verifica se isso faz sentido? Imagine que lá no começo do programa, você declarou, vai fazer de vermelho aqui, assim, int A é igual a 5, char B é igual a letra C. Certo? Agora sim, observem, A mais B é coerente? Consigo somar um número com a letra? Assim? Essa conta faz sentido? Pode responder. Para mim, não. Não, né? Eu não consigo ver. Matematicamente falando, não. Não sei que a gente usa algum artifício, mas daí já fogeria do escopo. Um artifício que eu falo assim, converte a letra em um número da tabela ASCII, mas aí é outra coisa. A gente não soma números com letras. Então, esse é o ponto da semântica. Então, basicamente, a gente vai pautar o estudo de linguagens de programação sobre esses aspectos. Sobre a gramática, que é a sintaxe, sobre o sentido, ou seja, o significado ali, que é a semântica, e sobre os tipos e os nomes, né? Então, basicamente, é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? A gente também vê aqui os paradigmas. Os paradigmas, cada paradigma ele está relacionado a um tipo de problema. Ou seja, para resolver determinado problema, existe um paradigma mais adequado. Por isso que existem várias linguagens de programação, e cada uma implementa um ou mais paradigmas específicos para aquele tipo de problema. Por exemplo, problemas de ordem matemática, ou seja, geralmente utiliza linguagem funcional, apesar que hoje a maioria das linguagens implementam, então a gente tem situações específicas que elas são mais interessantes. Até coloquei aqui funcional, acho que nem tinha. Programação lógica, programação orientada a objetos, quando eu tento fazer replicar comportamento de algo do mundo real, tá? Para uma linguagem. E a linguagem e o paradigma imperativo, né, que é o que a gente geralmente conhece inicialmente, né? Então, basicamente, são as formas, né, que as linguagens funcionam. Então, isso é o que a gente vai estar verificando. Na aula de hoje, a gente vai estar vendo os tipos de dados. Tá?
Acho que nas outras aulas teria que... Essa parte aqui da apostila, ela é só uma introduçãozinha, tá? Então, só para a gente entender um pouco algum contexto do que é estudado nessa disciplina. Aí aqui, nessa outra parte aqui, projetos de linguagens. A gente foi falar do que é necessário ter uma linguagem de programação. Ou seja, imagine que uma linguagem de programação ela é construída. Então, alguém a projeta. Então, você tem que pensar sobre a construção dela, levando em consideração alguns aspectos, quanto à arquitetura, configuração técnica, alguns padrões, se ela vai suportar sistemas anteriores, sistemas legados, né? Então, aqui tem algumas questões que a gente deve pensar, tipo, no projeto de uma linguagem de programação, na manutenção de uma ou na modificação, alguma coisa assim, tá? Então, acho que isso aqui foi passado, então vamos lá para máquina. Tá, eu só vou colocar aqui nos tipos, só um minutinho. Deixa eu colocar. Beleza, voltei aqui. Então, só para a gente abrir aqui, a gente vai verificar hoje. Isso aqui também acho que é importante ressaltar da questão da diferença da compilação para interpretação, tá? Também está na aula. Mas uma coisa que é interessante a gente lembrar é que, tanto compilado quanto interpretado, a parte da linguagem praticamente não se altera. Isso aqui nos diz respeito sobre a forma como vai ser feita a tradução do nosso código para a linguagem de máquina. Então, assim, a gente tem que entender esse contexto, o que é uma compilação, o que é uma interpretação, mas os aspectos da linguagem, eles não modificam. Todas as considerações que a gente tem que fazer ao se projetar, ao se construir, a parte gramatical, são as mesmas, né? Beleza? Então, você está na aula de gramática, eu acho que acredito que agora talvez faça mais sentido vocês darem uma olhada, revisada na aula, essa parte gramatical, tá? Esses aqui são exemplos de gramática. Uma expressão, ela deriva, assim, ela pode transformar-se em uma expressão seguida de um operador, seguida de uma expressão. Foi mais ou menos aquela opção que eu falei. Tem um operando à esquerda, à direita. O operador ele pode ser qualquer dessas coisas aqui, ó. Aí a linguagem a regra gramatical da linguagem que vai definir o que pode ser substituído aqui. Aqui é um exemplo de programa, pode começar com int main e as declarações de comandos. As declarações pode ser uma declaração só, uma declaração pode ser um tipo pode ser um int, um bool, um float, char, e assim se constrói uma regra gramatical. A gente tem um exemplo aqui, ó, coloquei de quantidade de páginas, ou seja, o tamanho das gramáticas das linguagens. De Pascal, por exemplo, é pequeno, 5 páginas. Do Java são 14, essa versão antiga, né? Agora provavelmente bem maior. Vamos para a aula de hoje. Tipos de dados. Tipos de dados, acho que passei aqui. Tipos de dados, tá? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, eu vou dar uma pausa aqui só um minutinho.
Beleza, pessoal. Voltei aqui. Eu tive que parar aqui para mandar um arquivo aqui. Continuando. Então, estão ouvindo aí? Tranquilo? Vai ter que voltar, mostrar a tela aqui. Tá bom. Não quiser responder. Acho que minha conexão caiu aqui. Vocês estão vendo a tela? Oi? Sim. Ah, tá, beleza. A conexão aqui está caindo. É o seguinte, o que nós vamos ver agora? Os tipos de dados, né? Basicamente, vocês já intuem sobre isso. Quer dizer assim, vocês já utilizaram, vocês sabem um pouco sobre os tipos, conhecem, mas a gente vai ver um pouco mais sobre algumas características que as linguagens tendem a tratar com relação aos tipos de dados, né? Podendo estes ser escalares, tipos compostos, pode ter polimorfismo, pode ser de checagem estática e dinâmica e valores, né? Então, o que são os tipos, né? Os tipos que a gente possa utilizar são muitos, são vários tipos, né? Porém, a gente diz que tem um núcleo comum de tipos para todas as linguagens, que são chamados tipos básicos, né? Os tipos primitivos, tá? Ou seja, a maioria de todas as linguagens suportam, quer dizer que são os inteiros. Então, o que são os números inteiros? Todos conhecem, né? Os literais. Números literais, não falo, os números inteiros, os números reais, nós temos ali casas ponto flutuante, né? Aí cada linguagem utiliza um nome. Int, outra integer, ou float, aí tem tipos reais double, booleans, bool, tipo verdadeiro ou falso, né? Tipo lógicos, não que chama. Tipos de caracteres, né? Então, basicamente, isso vocês conhecem. Assim como existem outros tipos, né? Compostos. Por exemplo, ponteiros, que são de endereçamento, matrizes, estruturas e funções, tá? Que também são tipos. Então, o que é um tipo? Um tipo é um conjunto de valores. Então, imagine que eu tenho conjunto, então quando eu falo de conjunto, lembra da chavezinha, eu tenho valores, né, que eu consiga aplicar operações sobre esses valores. Então, eu consigo calcular uma soma, fazer uma subtração, uma exponenciação, eu consigo executar algum determinado tipo de operação sobre esse conjunto de valores, né? Por exemplo, o tipo inteiro familiar possui valores aqui negativos, né? Positivos, e as operações que eu posso aplicar sobre ele são todas as operações aritméticas e as relacionais que a gente conhece. Tá? Por exemplo, se eu tenho um conjunto de números como 2, 3, 4, 5, eu tenho operações que eu posso aplicar sobre ele. Então, se for aritmética, eu posso somar 2 mais 3. Eu posso, se for relacional, eu posso comparar se 2 é maior que 3. Basicamente, é isso que é um tipo. Então, eu tenho um conjunto de valores e algumas operações que eu posso aplicar a ele. Tá? O tipo booleano, que é o verdadeiro ou falso, ele possui valores verdadeiro e falso. E as operações são e ou e não. Né? São aquelas conjunção, disjunção, o and, o or, not, essa aqui é a negação. Então, elas só retornam o valor verdadeiro ou falso. Então, se eu posso verificar uma determinada situação, se, por exemplo, x
Então, maior que y. Isso aqui é uma comparação. Então, isso aqui me retorna um valor booleano, que vai ser verdadeiro ou falso. Se determinada condição for verdadeira, geralmente eu executo o que está dentro desse bloco. Certo? Então, isso está relacionado aos tipos, né? Então, esse aqui a gente chama de e, o ou e o not, né? E cada linguagem também tem a sua forma. É aquele e comercial, eu nunca sei desenhar ele, acho que é assim. O e, o negação, acho que na linguagem C é assim. Beleza? Então, voltando aqui. Nós temos também aqui, ó, geralmente, o tipo computacional ele possui um número finito de valores, obviamente, limitado pela memória, devido ao tamanho fixo de memória que a gente tem para armazenar. Por exemplo, quando nós temos um int, a declaração de um int, ela ocupa uma quantidade de espaço na memória, que são 4 bytes. Então, eu tenho essa limitação de 4 bytes para representar um número inteiro. Tá? Isso, geralmente, especialmente problemático, a gente diz para tipos numéricos, né? Porque, às vezes, eu posso ter uma necessidade de trabalhar com números maiores, com precisões maiores, quando trato de simulação, entre outros aspectos. Né? Então, de modo geral, o uso de um tamanho fixo de memória para armazenar inteiros pode também resultar numa operação aritmética que gere um valor fora de faixa. Tá? Ou seja, por eu não ter uma precisão, uma limitação, eu posso ter um valor que talvez não seja tão com a acurácia desejada. Tá? Mas isso geralmente é contornado, o uso no dia a dia e as aplicações cotidianas a gente utiliza ser mais que suficiente, mas pensando em aspectos mais robustos, como, tipo, pensem em grandes supercomputadores que manipulam variáveis de tempo, fazem simulações, tanto semelhante com modelos do mundo real, aí a coisa muda de figura. Tá? Então, a gente tem outras soluções para trabalhar isso aqui, né? Inclusive, eu vou até apresentar uma forma para vocês entenderem um pouco. Tá. Então, um exemplo aqui, ó. Tente calcular o fatorial de 20, né? Usando um inteiro com tamanho fixo de memória. Tá? Então, assim, ó, o valor excede os limites de um inteiro de 64 bits. Então, já iria dar um estouro, você ia perder números. Ainda mais problemático é quando a gente usa variáveis reais, ou seja, números de pontos flutuantes com tamanho fixo de memória. Ou seja, a gente consegue, tem dificuldade para fazer essa aproximação das casas decimais, ou seja, aproximar os números racionais. Então, por padrão, a representação de máquina, de dados, ela não tem, ou seja, ela não carrega as informações explícitas do tipo. Ou seja, dados de máquina são apenas sequência de bits, tornando-se essencialmente sem tipo. Tá? Então, todos esses bits, né, então, que é uma sequência, como assim, para a máquina, a gente vai entender isso como uma sequência de bits, qualquer tipo. Seja inteiro, float, vai ser só uma sequência de bits. Eles estão sujeitos a diferentes interpretações. Então, imagine essa situação. Eu tenho essa sequência de string aqui, de bits. Eles podem representar qualquer coisa. Ou seja, por exemplo, 32 bits poderia representar qualquer uma das seguintes situações. Número de ponto flutuante 3,375. Ele poderia representar um inteiro de 32 bits. Seria esse valor aqui. Ou dois inteiros de 16 bits. Ou algum caractere. 4 caracteres, no caso, né? Porque tabela ASCII. Então, assim, esse é um ponto que a gente considera com relação a problema da tipagem fixa, limitada, né? Ou seja, computacionalmente falando, a gente tem um limite de memória. Tá? As linguagens, elas implementam isso. Por exemplo, para cada tipo, elas alocam um tamanho de espaço. Por exemplo, um int.
Tá? Aqui a gente não vai ter tanta essa diferença. A gente não... um double, um float, são tipos que armazenam valores reais, tá? Porém, com mais quantidade de memória. Antigamente, tinha uma prática que o pessoal falava escovar bits, que hoje a gente não se preocupa muito, tá? Por conta que a gente tem muita memória de computador, memória RAM. E antigamente a gente tinha limitações, né? Mas para quem vai trabalhar com embarcados também tem essas limitações, então é necessário considerar esses pontos. Então eu tinha, se eu fosse usar um int, long int, apesar que as linguagens hoje praticamente têm o mesmo tamanho para um int, um long int, quando que eu usava uma variável, se eu fosse usar menos valor, poderia usar uma simplificada, uma estrutura simplificada daquela linguagem. Tá? Bom, definição aqui. Um erro de tipo pode ser qualquer erro que surja porque a operação é tentada sobre um tipo de dado para o qual ela não esteja definida. Imagine que eu tenho uma pole. Tá? Você sabe o que é uma pole? Uma potência. Então, eu tenho a base e um expoente. Eu vou passar uma função aqui. Como base, eu vou passar um valor numérico. Expoente também. Agora, imagine que eu passe uma letra. Tá? Vou sempre usar o exemplo da letra porque foi mais fácil de entender. Então, ele é um erro de tipo, porque eu vou ter uma operação que não é suportada para aquele tipo, não está definido. Tá? É só isso, professor? Só letra? Não. Tem operações que... As linguagens hoje, geralmente, elas contornam alguns problemas. Mas eu não poderia multiplicar um inteiro por um número real. Tá? Eu vou estar perdendo algum tipo de informação. Imagine que eu quero gravar aqui no int A, esse valor aqui, 2,65. Tá? Isso aqui é um erro de tipo. Eu não posso armazenar em um valor inteiro um valor float. O que acontece é que as linguagens, elas dão um warning, tá? Que é diferente de um erro. Quando a gente fala de warning, é um aviso. Então, assim, um erro, ele para a execução do programa. O warning não, ele só avisa. Ele vai falar, você quer armazenar um valor float em um tipo inteiro. Você provavelmente vai perder precisão, nessa casa aqui, e isso pode prejudicar a execução do seu programa em algum lugar mais para frente. Mas ele vai e continua, e quando você consultar o valor A lá na frente, vai estar 2. Da mesma forma, se fosse o inverso, tá? Ele pega um valor float, coloca um inteiro, ele vai atribuir as casas decimais de forma zerada. Parece menos problemático, né, do que esse aqui. Mas esses são os tipos, os erros de tipo, né, que a gente pode... Tá? Esses erros são comuns, ó. Erros de tipo são problemas comuns em programação de linguagem assembly. Geralmente, quanto mais baixo o nível, a gente mais propenso ao erro nós estamos, né? Então, programar em linguagem de nível mais alto geralmente reduz esse tipo de situação. Tá? Isso aqui a gente tem também as linguagens fortemente tipadas. O que é uma linguagem fortemente tipada? Quando eu tenho que declarar o tipo. Se eu for usar o A, eu tenho que ter declarado no começo do programa de que tipo que vai ser o A. Tá? As linguagens dinamicamente tipadas, não preciso fazer isso. Eu consigo receber esse valor aqui, nessa variável, em tempo de execução aqui. E eu consigo identificar qual é o valor, né? E atribuir ao tipo. Então, por isso que eu falo dinamicamente tipado. Eu recebo isso de forma dinâmica. Então, não preciso fazer essa declaração de qual tipo. Ela identifica e armazena. Tá? Então, aqui, ó, compiladores e sistemas de tempo de execução são projetados para identificar esses tipos de erro. Assim, a gente chama de sistema de tipo, ele pode fornecer base para uma detecção precoce, no caso em tempo de compilação, de uso incorreto de dados do programa. Então, o que acontece? Geralmente, é que em um programa compilado, eu tenho as instruções
e eu vou verificar todas as instruções, e no final eu vou dar tá ok ou não tá ok. Então, nesse tipo de linguagem, esse tipo de situação, eu consigo fazer a verificação do tipo e se ele tem uma operação associada equivalente. Ou seja, não estou fazendo contas perdendo valores, né? Então, imagine que eu tenho aquela situação lá do int x recebendo um float. Aí, nesse caso aqui, depende, obviamente, da linguagem. Tem linguagem que pode dar um erro e parar, falar para você corrigir. Tem linguagem que dá um aviso e armazena só a parte inteira, que é o que a gente chama de cast, tá? Que é conversão. Então, as linguagens, com o tempo, elas foram evoluindo também. Então, assim, os erros comuns dos programadores, elas vão tentando suprimir. Então, existe o caching, que é a conversão. Então, tem conversão implícita e explícita. Quando eu tenho a conversão implícita? Quando o próprio compilador decide fazer a conversão, sem que haja intervenção do usuário. Ele só avisa, ele dá um warning, tá? Um aviso. Você está tentando colocar uma variável real em um espaço de memória reservado para um inteiro. Você vai acabar perdendo essa posição do ponto flutuante. Pronto. E ele faz a conversão e transforma só em 2. Isso é implícito. A explícita, o programador, ele pode fazer essa modificação. Então, um exemplo seria aqui, se eu tivesse um int A, quisesse colocar aqui um float, uma forma de fazer seria fazendo isso aqui. Um exemplo, né? E o meu valor ali, 2.5. Ou... aí depende da linguagem, né? Integer.value of. Cada linguagem tem uma forma, ou várias formas. Então, isso quer dizer que eu estou fazendo de forma explícita. Eu estou falando aqui nessa variável inteira, eu vou armazenar esse valor aqui, mas de forma inteira. Então, eu vou perdendo. Então, eu estou dizendo para fazer a conversão. Quando eu não faço isso, o compilador faz isso de forma implícita. Certo? Acontece que nem sempre ele faz. Não é todos os tipos de conversão. Então, a gente tem que ficar atento. Então, saber diferenciar os avisos do programa. Né? Beleza? Então, vamos lá aqui, ó. Continuando uma definição. Sistema de tipo, então, a gente pode entender como uma definição precisa das associações entre o tipo de uma variável, seus valores e suas operações. Então, o que vem a ser tudo isso? Basicamente, sistema é algo completo. Então, é algo que vai abarcar várias coisas, né? Então, vai ter os tipos, as operações, tudo relacionado ao que é possível fazer, tá? Então, o sistema de tipos da minha linguagem, ou da linguagem C, da linguagem Java, da linguagem tal, funciona de tal forma, tá? Então, ou seja, são os valores e as operações possíveis sobre esses valores. Beleza? Existem também algum tipo, tá? As formas de tipagem. Existem duas formas, estática e dinâmica. Acabei falando um pouco ali, mas a gente vai ver um pouco melhor aqui. O que é uma tipagem estática e uma tipagem dinâmica? Então, deixa eu... colocar aqui, beleza? Um sistema de tipo, então, quando a gente fala aqui, ó, sistema de tipo, aí vocês lembram lá da definição que eu acabei de apresentar. É aquele conjunto de valores e as operações sobre eles, né? Certo? Tranquilo. Só... outra cor aqui. Então, um sistema de tipo, ele impõe restrições específicas, ou seja, eu tenho um conjunto de valores e as operações. Eu não posso fazer nada que esteja fora daquele
daquele contrato, daquele acordo, tá? Ou seja, ele tem uma limitação, é o que a gente chama de restrição específica, como requisito de que os valores usados em uma operação devem ser numéricos. Um exemplo, né? Uma operação aritmética, eu não posso somar letras, então tem que ser valores numéricos. Para algumas linguagens, por exemplo, a linguagem C, a verificação de tipos, ou seja, quando que eu verifico os tipos, ela é executada em tempo de compilação. Enquanto algumas são executadas como a de interpretação, a linguagem interpretadas, né, como Perl, Python, elas são realizadas em tempo de execução. Então tem duas diferenças aqui. Tá? Ela pode ser, a gente pode verificar o tipo em que momento? No momento de compilação e no momento de execução. Em qualquer caso, ou seja, em ambas as situações, tanto compilação quanto execução, aquele conjunto lá de valores e operações, ou seja, o sistema de tipo, ele é parte da semântica da linguagem. Então, a gente viu, faz parte da semântica. Por quê? Porque eu faço a verificação de tipo lá, A mais B. Se A é um número e B é um char, tá? Não faz sentido eu somar isso aqui. Então, por exemplo, ele cai naquela restrição específica. Meu conjunto de valores e as operações sobre eles. Então, não tenho operações de aritméticas com caracteres. Tá? Então, isso está relacionado à semântica, que é o que vê se faz sentido. Porque isso aqui, digamos, gramaticalmente falando, a regra gramatical, A mais B está ok, porque é um operador atuando sobre dois operandos, tá? Beleza, mas semanticamente não está ok. Então, é a parte semântica que verifica essa situação aqui, tá? Ou seja, semântica de tempo de compilação, nesse caso, e a semântica de tempo de execução, nesse caso. Tá? Então, professor, então a análise semântica está relacionada à verificação dos tipos, a parte lógica dos tipos? Sim. Tá? Não só isso, não apenas isso, mas isso também. Inclusive, quanto ao escopo, por exemplo, se está local, se está global, não sei se chegaram a ver isso. Não, Variáveis locais, variáveis globais. ainda não. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? É entender que os tipos ele pode ser de forma estática, né? Eu posso ter uma tipagem da minha linguagem de forma estática e dinâmica. A verificação, ela pode ocorrer no tempo de compilação ou no tempo de execução. Tá? Beleza. Em Java, por exemplo, a maior parte da verificação dos erros ocorre em tempo de compilação. Tá? A maior, mas existem algumas que ocorrem no tempo de execução. Tá? Na aula que eu falei lá de interpretadores e compiladores, a gente tem uma ideia do que é o tempo de execução e compilação. Basicamente, um interpretador usa execução, o tempo de execução, e um compilador usa o tempo de compilação. Né? Uma linguagem compilada, uma linguagem interpretada. Só um minuto, pessoal. Beleza? Então, existem essas duas formas de tipagem, estática e dinâmica. Tá? A gente vai diferenciar isso aqui. O que vem a ser o estático? Quando eu declaro na linguagem qual o tipo. A dinâmica é quando eu só falo que ela recebe o tipo. Não, a própria linguagem identifica e atribui o tipo específico a essa variável. Então, por isso que ela é dinâmica. Ela entende que isso aqui vai ser um inteiro. E na estática eu tenho que já dizer isso. Tá? Quando que o compilador faz essa verificação? Aí depende novamente da linguagem. Linguagens compiladas, elas fazem isso em tempo de compilação, e as linguagens interpretadas
fazem isso em tempo de execução. Tá? Como eu falei, a diferença, de um modo simples, que as linguagens compiladas, elas verificam todo o código e te dá um ok ou não, ali no final. Para você, tem um erro em algum lugar do seu programa. Corrija. Se tudo der certo, ele fala, tá ok, pode rodar. Gera o executável, que seja o objeto, o arquivo de saída. A linguagem interpretada, geralmente, ela vai ler uma instrução e executar. Lê uma instrução e executa, lê uma instrução e executa. Então, aqui eu tenho uma execução pós-análise e aqui eu tenho uma execução em tempo real. Existem linguagens, como o Java, que ela tem os dois métodos, tanto compilado quanto interpretado. Por isso que a gente diz que em Java, a maior parte dessa verificação dos erros de tipo ocorre no tempo de compilação. O que o Java faz? Ele pega o seu código Java, vamos por lá, int, qualquer coisa, ele compila. Só que ao invés de gerar um executável, ele vai gerar um outro código, que só a linguagem Java entende, código compilado da linguagem, um arquivo .class. Um exemplo, né? Então, um arquivo de saída que ele vai ser interpretado agora, em tempo de execução, por outra parte do compilador Java. Então, o Java ele usa tanto compilação quanto execução. Tem o JIT, né? O Just in Time, é um tipo de que a JVM aplica. Então, no Java, por isso que o Java funciona para outras máquinas, né? Ela foi primeiro apresentou esse conceito de máquina virtual Java. Então, vocês devem saber aí, já ter instalado alguma coisa, precisa do Java para rodar, precisa da máquina virtual Java. O que isso faz? Eu não compilo o meu código direto para um executável do Windows. Isso aqui não acontece. Eu compilo o código para a máquina virtual Java. Então, a máquina virtual Java Virtual Machine, que lê isso aqui. E agora ela faz isso aqui em tempo de execução. Então, assim, ela é uma pré-compilação, ou seja, ela compila primeiro para o class e o class ela interpreta. E essa máquina aqui que comunica com o seu sistema operacional. Por isso que o Java ele é multiplataforma, porque é a máquina virtual que comunica com o sistema. Então, pode ser Windows, Linux, Mac. Tá? Basicamente funciona assim. Então, só para a gente entender, né? A conversão, que a gente chama de caching, ela é verificada em tempo de execução. Então, a maior parte ela verifica no momento de compilação, se tem erros de atribuição, mas o cache ela faz no tempo de execução, nesse outro momento aqui. Tá? Então, vamos lá, para as definições. O que é uma linguagem tipada de forma estática? Ou seja, uma linguagem é tipada estaticamente se os tipos das variáveis são fixados quando são declarados. Ou seja, quando eu coloco aqui no começo, o A, eu declaro o tipo. E quando que ela é dinamicamente tipada? Se o tipo da variável pode mudar de acordo com a execução do programa. Então, imagine que aqui na frente, eu tenha A igual a 5, faço qualquer coisa, e depois A recebe um nome. Tá? Ou seja, pode fazer essa variação em tempo de execução, que ele vai identificar e vai atribuir conforme o tipo identificado aqui. Tá? E a gente diz que uma linguagem é fortemente tipada se o seu sistema de tipos permitir que erros, no caso que todos os erros de tipos de um programa sejam detectados em tempo de compilação. Ou seja, se todos os erros relacionados ao tipo for feito nesse momento de compilação, antes, então eu digo que essa linguagem é fortemente tipada. Então, basicamente, é isso, é a distinção que a gente tem que entender. O que é uma linguagem de tipagem estática e de tipagem dinâmica? E o que é essa verificação em tempo de compilação e em tempo de execução? Tá? Basicamente é isso. Tá? Agora vamos para os tipos básicos. Quais são os tipos básicos? Isso vocês conhecem. Os tipos básicos de uma linguagem.
tipos básicos de uma linguagem de programação correspondem aos tipos de dados que estão disponíveis nas máquinas, né? Atualmente, ou seja, nas máquinas contemporâneas. Por exemplo, computador moderno de 32 bits, os requisitos de memória para esses tipos são geralmente medidos com o uso das seguintes delineações de unidades de memória. Um nibble, são 4 bits contíguos de memória, tá? São meio byte. Isso aqui são medidas, né? Para que a gente consiga atribuir algum tipo nesse espaço de memória. Tá? Então, um computador com 32 bits, tá? No caso 64 bits, geralmente a maioria agora. Isso aqui são os que a gente chama de requisitos de memória. Então, são medidos com o uso dessas delineações. Nibble, que é o menor conjunto, são 4 bits. O que é 4 bits contíguo? Deixa eu tirar um print aqui. O que é contiguidade? Contiguidade é justa posição. Ou seja, eles estão lado a lado na memória. O que seria lado a lado na memória? Quer dizer que eles estão como aquela estrutura do vetor que a gente conhece. Você já conhece vetores? Tá? Então, eu tenho aqui 4 bits. A diferença é que isso aqui, essa representação gráfica que a gente utiliza, na prática ela vai existir também na memória. Quer dizer que, por exemplo, se essa aqui tiver no endereço 0 de memória, esse aqui vai estar num outro endereço logo em seguida. Imagine que minha memória vai do endereçamento 0 até o endereçamento, sei lá, 1024. Então, basicamente, seria isso aqui. Tá? Ou seja, elas estão lado a lado, ou seja, como se estivesse na mesma rua, na casa do lado. Então, isso é contiguidade. Tá? Então, eu tenho 4 bits lado a lado. Tá? Eu tenho o que a gente chama de nibble. 4 bits são meio byte, né? Meio byte. 1 byte são 8 bits. Então, aqui, ó. 1 byte são 8 bits contíguos de memória também. Tá? Geralmente, 1 byte a gente pode armazenar um caractere, por exemplo, uma letra. Half word, né, meio word, são 16 bits. Tá? Contíguos também de memória, que equivale a 2 bytes, porque eu tenho 16 bits. Já 32 bits eu tenho um word, então half seria meio word, assim como o nibble é meio byte. Half word é meio word. Então, 16 bits. Então, eu tenho 16 bits de memória contíguos, né, de endereços seguidos, ou seja, são várias casinhas na mesma rua, digamos assim, né? E que eu tenho 2 bytes, poderia então armazenar aqui no half word 2 letras. A gente pode comparar isso. Um word, no caso, eu tenho 32 bits, então eu tenho 4 bytes, então, um double word, que é o dobro do word, 64 bits, o quad word, 128 bits, tá? Só que a gente, bits para nós é uma unidade muito pequena, então a gente utiliza geralmente byte. Então, é um byte, que é um bit, um byte, ou são 8 bits. Aí, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, 16 bytes, a gente vai assim crescendo, né? Isso é o que a gente tem de medidas na memória para se armazenar os tipos que a gente vai colocar ali, tá? Aí o que a gente vai ver? A gente vai ver que os tipos básicos que nós conhecemos ocupam um determinado espaço aqui. Tá? Ou seja, historicamente, ó, o tamanho de uma palavra, o Word, ele tem variado. Alguns tamanhos de palavras incluíam 8, 12, 16, 18, 24, 2, 48 e até 60 bits. Quando as máquinas de 64 bits substituíram os 32, uma palavra pode ser associada a 64 bits. Né? Então, 64 bits eu teria um double word. Então, basicamente, hoje tudo a gente trabalha nesse tipo de 64 bits. Aqui que isso, professor, mas o que isso diz respeito para mim? É só o tamanho que eu posso colocar nas variáveis, né? Por exemplo, um byte, tipo, aqui na linguagem, tá? Então aqui os tipos básicos em C, A e Java. Eu não tenho o tipo byte na linguagem C.
nem na linguagem ADA, tá? Em Java eu já tenho. O tipo inteiro eu tenho na linguagem C. Pode ser um short, um int ou um long int. No ADA eu só tenho um integer. No Java eu tenho short, int e long também. Eu tenho o float e o double como representação de números reais. Eu tenho no ADA float e décimo. No Java também tem o float, double. Aí tem os tipos básicos, tá, gente? Aí nós temos tipos que são variações disso. Então, por exemplo, caractere. Eu tenho no C o char. No ADA eu tenho o character. No Java eu também tenho o char. Um char, ele é geralmente representado por um byte. Porém, quando eu escrevo um nome, que é caractere, que são várias letras, um byte só tem uma letra, geralmente armazena uma letra, porque eu tenho uma string. Então, uma string é um conjunto de caracteres, né? Vocês sabem disso, né? Uma string é um conjunto de char. Tá? Porém, o tipo básico é só o char. A maioria dessas linguagens não existe esse tipo string. Então, se você olhar, por exemplo, para a linguagem Java, eu vou ter aqui muito mais tipos do que esse. Eu tenho, por exemplo, o Big Decimal. Big. Por exemplo, se trabalhar com sistemas supermercado, sistemas que eu preciso de banco, trabalhar com valores, isso é importante para mim, assim, toda a precisão numérica, eu uso esse tipo aqui, Big Decimal. Tá? Mas observem aqui, ó, no ADA, por exemplo, existe o tipo Decimal, já no Java não tem. Então, como que o Java tem aqui, eu não coloquei, não foi colocado nesse caso. Existe um detalhe aqui que vocês podem observar, o Big Decimal é como se fosse um double. Só que ele é um tipo implementado. Ele herda isso aqui. Tá? Então, no Java, você tem um tipo básico, começando com letra minúscula, e um tipo derivado de um básico, começando com letra maiúscula. Por exemplo, no Java, então, eu tenho char, letra minúscula. O string é uma implementação de char, começa com letra maiúscula. Então, essa é uma distinção. Tá? Então, esses aqui são os tipos básicos da linguagem, que começam com as letras minúsculas. Né? Aí o booleano, que geralmente é o verdadeiro ou falso, né? Na linguagem C a gente não tem booleano. No C++ tem, tipo bool. Mas convenção, no C a gente utiliza o inteiro mesmo. E já tem bom significado, por exemplo. 0 para verdadeiro, 1 para falso, uma coisa assim, ao contrário que seja. Bom, a maioria das linguagens, incluindo C, C++, Pascal, deixa que o implementador do compilador essa tarefa de associar os tipos aos tamanhos de memória. Ou seja, um byte, obviamente, eu vou associar a um byte. Um caractere, tá, posso associar aqui a um byte, porque ocupou 8 bits. Então, quem faz essa associação aqui, geralmente, é o implementador do compilador. Tá? Em muitos casos, os padrões especificam tamanhos mínimos. Então, assim, ó, o padrão da minha linguagem quer que um char tenha no mínimo 16 bits, ou seja, seriam 2 bytes. Ela pode se fazer essa especificação também. Imagine que sua linguagem ela tem um problema específico, né? Existe uma coisa interessante que a gente chama de DSL, tá? Não é conexão de internet antiga. Domain Specific Language, linguagens de domínio específico. Ou seja, eu crio uma linguagem para um determinado problema específico. Tá? Domain. Então, por que o senhor fala essas coisas sem não fazem sentido, language? Por exemplo, um byte igual a 8 bits, que é igual a uma letra, vamos supor assim.
convencionalmente falando. Tá? Pense no exemplo. Agora imagine a situação. Ó, os padrões, assim, a linguagem especifica os tamanhos mínimos para cada tipo. Então, imagine que eu criei uma linguagem, DSL, uma linguagem de domínio específico, para resolver um determinado problema. E ela é de comunicação de sensores. Tá? Então, a minha ideia ali é comunicar vários sensorzinhos com outros numa rede mesh, sei lá, mesh, e enfim. E eu só mando mensagens com letras, né? Tipo, uma rede de dispositivos embarcados, limitados. Então, não vou ficar mandando mensagem grande. Eu mando só uma letra. Imagine que eu implemento aqui uma letra e eu queria que mandasse com uma letra uma outra coisa, uma verificação também. Poderia ser um símbolo, tipo, um mais ou um menos. Seria para identificar alguma tarefa que o sensor tinha que fazer ou comunicar. Digamos assim, replica essa mensagem e menos não replica. Ele recebe um caractere. Então, mais X replicaria o X para os próximos sensores. Menos X, ele leria a mensagem e não replicaria, finalizaria. Então, nesse sentido aqui, eu posso dizer que os padrões mínimos, a linguagem ela pode especificar. Então, nesse caso aqui, eu poderia especificar que o padrão mínimo para um char, ou seja, para um char, meu char aqui nessa linguagem, ele precisaria de 16 bits. Um para esse símbolo e o outro, 6 bits. 8 para esse, né? E 8 para esse. Totalizando 16 bits. 8 por sinal, 8 para letra. Então, sempre que eu mandasse uma mensagem, seria assim, 16 bits. Então, eu posso especificar que o tamanho mínimo, dependendo da minha necessidade, né? Mas, geralmente, existem convenções e padrões que aplicam-se os mesmos tamanhos. Então, por exemplo, na linguagem ADA, permite que o programador especifique a faixa necessária para cada nível de variável. Mas a faixa pode disparar um erro de compilação, se exceder o que o compilador suporta. Então, o que está dizendo ali, por exemplo, na linguagem ADA, a gente quase não conhece, eu poderia dizer, então, que um decimal, ele poderia ocupar, sei lá, um valor de um word. 32 bits. Ou poderia falar que ele ocuparia menos, 16. Então, poderia falar que ele ocuparia mais, tá, 64 bits. Tá? Porém, ele é limitado pelo tamanho que o compilador define, né? Ou seja, o compilador suporta. Não adianta falar que um décimo vai ser ali, sei lá, 1 GB de memória. Imagine. Aí não vai dar certo. Então, assim, eu posso escolher que, um exemplo, nessa linguagem, uma faixa de valor variável, porém dentro do limite do que o compilador suporta. Tá? Então, devido ao fato de cada um desses tipos numéricos ter um tamanho finito, por exemplo, dentro dessas limitações de memória, word, byte, double word, nibble, tá? Uma operação aritmética ela pode produzir um valor que esteja fora daquela faixa. Então, se eu tenho já os 32 bits, eu faço uma operação de multiplicação, já meio que complica. Ou imagina, até a própria adição. Ó. Por exemplo, se eu tenho esse valor aqui, e coloco mais um, usando a aritmética de complemento de 32 bits, o que vai acontecer? Ela vai gerar um valor fora da faixa permitida. Então, algumas máquinas, por exemplo, os MIPS, elas geram uma interrupção quando isso ocorre. Né? Entretanto, algumas já não. Por exemplo, a máquina virtual do Java não gera essa interrupção. Tá? Ela geralmente pode fazer um cache automático, ou implícito. Porém, isso pode
fazer com que seja um valor que não tem nada a ver com a sua realidade. Tá? Já as que geram interrupção, geralmente você tem a parada de execução do programa, para que você consiga encaixar isso aqui dentro de uma faixa de valores que sejam adequados ou que você corrija. Nessas, a gente pode ter aqui um estouro, um overflow. Então, se ocorrer o overflow, então o sinal do resultado não é o mesmo da soma matemática dos dois valores operando. Ou seja, a falha em gerar uma interrupção ou uma exceção ocorre quando o overflow é um erro, no caso, um erro de projeto que complica desnecessariamente a vida do programador. Tá? Então, isso nunca ouvi falar disso. Tá? Isso acontece bastante. Somente quando está usando Java, a gente não se atenta. Tá? Hoje é menos complicado porque a gente tem o compilador corrige muitas coisas para a gente, né? Mas eu vejo bastante isso aqui, tipo overflow, no pointer exception, são exceções e interrupções. A gente tem que as linguagens têm explicações para tratamento de interrupção e de exceções também. Tá? Então, assim, a gente viu aqui os tipos, né? Alguns tipos básicos. Então, geralmente, eles vão atrelado ao tamanho de memória, tá? Medida de memória. E a gente pode fazer também a conversão desses tipos. Né? Ou seja, eu posso mudar de um tipo para o outro, vou fazer uma equivalência. Sim, ó, no nível de máquina, as operações aritméticas, ou seja, elas requerem que ambos os operandos sejam do mesmo tipo. O que isso quer dizer no nível de máquina? Se eu somar, esse aqui é o operando, esse aqui é o operador, esse aqui é o operando. Operando 1, operando 2. No nível de máquina, elas requerem que, se eu faço uma operação aritmética, por exemplo, a soma, os dois operandos sejam do mesmo tipo. Tem que ser igual. Se os dois for int, os dois têm que ser int. Se for float, os dois têm que ser float. Tá? Porém, para simular uma operação de modo misturado, um dos operandos deve ter o seu valor convertido para o outro. Tá? Então, imagine que eu tenho aqui um valor float e aqui um inteiro, deste lado aqui. Tá? Para que ele consiga simular essa operação, eu tenho que fazer essa conversão. Tá? Então, o que é uma conversão? Uma conversão de tipo é chamada de conversão limitante. Tá? Por quê? Porque ela vai dar uma limitação. Então, quando eu converto um valor, eu posso ter um problema. Tá? Então, quando eu vou converter um float para o int, imagine, eu vou perder a minha precisão. Então, vamos ter uma situação de conversão limitante. Ó. Quando o valor, ou seja, o valor resultante, ou quando o resultado permitir menos bits que o original. Então, se ele aceitar menos bits que o original, eu estou tendo uma conversão limitante. Então, o que quer dizer isso? Um float, um double, ele tem mais bits que um int. E se eu estou, o meu resultado ali, vou ter menos bits, quer dizer que eu vou estar perdendo alguns bits, alguma informação. Nesse caso, ó, por exemplo, do float para o int, 2,4 vai resultar no valor 2. Eu vou perder essa fração. Porém, isso é o que a gente chama de conversão limitante. A gente tem uma conversão que é chamada ampliadora. Quando? Quando eu tenho o resultado contrário. Quando eu pego menos bits e coloco no lugar que cabe mais bits. Ou seja, se o resultado do valor não requer menos bits. Ou seja, se eu tinha reservado ali 8 bits e o que eu operei, o que eu converti, só tinha 4. Então, não vai fazer diferença. Porém, o que eu vou fazer aqui? Geralmente, eu não vou perder a informação. Eu só vou colocar um valor matematicamente equivalente, no caso, atribuir zero. Tá? As linguagens de programação, elas devem suportar essas conversões de tipo. De que forma? De forma implícita. Tá? Apenas se forem de ampliação. Então, algumas linguagens, como eu falei lá, que faz aquele cache, ela pode fazer isso de forma implícita ou explícita. Explícita é o programador que faz, implícita é a linguagem. Tá? É meio que convenção, adota-se que quando a conversão ela é ampliadora, o compilador pode fazer sozinho. Quando ela é limitante, ela tem que parar para o usuário, porque isso pode dar um problema mais para frente no programa. Então, as linguagens,
devem suportar conversões implícitas, ou seja, elas fazem por si só, apenas se forem de ampliação, ou seja, que não vou ter perda de informação. Se eu perder informação, não pode ser implícita, tem que ser conversão explícita. Tá? Por exemplo, então, aqui, ó, 2,5 mais 1 é permitida porque eu vou estar somando um float com int, então eu vou estar tendo 3,5, na qual, então, eu não vou perder nenhum bits aqui. Ele seria 0. Agora, se eu estivesse armazenando isso em um int, eu estaria perdendo esse ponto flutuante. Então, essa conversão teria que ser feita de forma explícita. Bom, a gente viu ali os tipos básicos, né, da linguagem. Nós temos também o que chama de tipos compostos. Tá? O que são os tipos compostos? Os tipos de dados que são construídos a partir de outros tipos. Então, tipos de dados construídos primários incluem numerações, ponteiros, strings, caracteres, matrizes e uniões. Ou seja, são tipos que podem ter vários outros tipos nele. Por isso que é composto. Então, um tipo de dado básico, um int, colocando sempre os básicos para a gente ver, um float, um char. Então, chamamos de tipos primitivos, tipos básicos de dados. Né? Ou primitivos. Acontece que o char ele pode virar uma string, que também é um tipo básico, que não é, só que não é primitivo. Ele trabalha com char, né? Porém, ele continua sendo básico. Tá? É um tipo só. String vai ser sempre char. É um conjunto de char. É como se fosse um vetor de caracteres. Beleza? Só que as linguagens não tratam isso de forma primitiva. Então, eu faço implementações ou variações disso aqui. Tá? Assim como o decimal. Aqui eu tenho, por exemplo, big decimal. Só que aqui sempre vai ser números, float. Por exemplo, double, uma coisa assim. Beleza? Acontece que nós temos tipos compostos em contraposição a esses tipos. O que é um tipo composto? Um tipo que compõe, tem em sua composição vários outros tipos. Quando ele lembra lá de estrutura de dados ou química, uma estrutura, uma mistura homogênea de um tipo só, uma heterogênea de vários tipos. Então, tem uma mistura composta de elementos. Tá? Então, o tipo composto são dados construídos a partir de estruturas básicas, né? Que pode incluir numerações, ponteiros, strings, caracteres, matrizes, outros registros e uniões. Tá? Então, o que é o enum? O enum, numerações. Tá? Outro tipo que é bastante relacionado ao tipo inteiro, que é o enum. Eles são suportados por diversas linguagens, por exemplo, o Java, o C++, o C. Tá? Elas têm uma relação com o enum, com o inteiro, perdão. Da mesma forma que se eu falar do Big Decimal tem com o Double e o string tem com o char. Então, enumerações fornecem um meio de atribuir nomes a uma série de valores inteiros. Então, imagine aqui um exemplo, o dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. E isso estaria associado a como se fossem valores inteiros. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Tá? Isso permite que os nomes sejam usados no programa ao lugar dos valores integrais. Imagine que se verifica se o dia é 1, se o dia é 2. Não, se é segunda, se é terça. Forma. Uma vantagem de tipos de enumeração é que eles permitem que o código fique mais legível. Né? Então, como eu falei, imagine se verificar. Verifique se o dia é 1, se o dia é 2. Não. Posso fazer um enum e colocar, ver se é segunda, se é terça, se é quarta. Tá? Ponteiros. Ponteiros também é um tipo composto. Tá? Um ponteiro é um valor que representa uma referência ou um endereço de memória. Né? Vocês já viram ponteiros?
Não. Bom, pelo menos que eu tenha visto, não. Provavelmente sim, de forma mais simples, né? O que é um ponteiro? Ele é um valor que vai mostrar um endereço de memória, referenciar, indicar, tá? Quando você vai armazenar, por exemplo, uma variável na linguagem C, você não fala, salva, por exemplo, o cara vai digitar, né? Você pega lá o scanf. Você não fala scanf salva em X, como na maioria das linguagens. Você tem que falar que ele vai salvar no endereço da variável X. Então, isso aqui é uma indicação de referência, ou seja, endereço de memória. Então, na posição de memória que está a variável X, o cara grava. Vocês lembram disso? Ó, coloca um valor inteiro nessa posição de memória. E sempre vai ter que colocar esse Ezinho ao contrário aí, da definição? No scanf, sim. Na linguagem C. Outras linguagens, não. Tá? Isso aqui é um exemplo de operador, que a gente chama de operador unário. Quando eu falo, o mais é um operador de soma, um operador binário. Por quê? Porque tem dois operandos. Esse aqui é um operador unário. Por quê? Só tem um operando. É um endereço de alguma posição de memória. Então, a gente vai ver aqui, ó. O C fornece duas operações com ponteiros. É o operador de endereço, recebe uma variável como argumento, retorna o endereço da variável, e o operador de desreferenciação, que é o asterisco. Tá? Quando eu falar asterisco de x, eu estou falando quando eu vou declarar, por exemplo, int x, falo que é um ponteiro para x, eu vou estar trabalhando diretamente com manipulação desse valor em memória. Tá? Ela recebe, no caso aqui, uma referência e produz o valor dessa referência. Tá? Os dois são operadores unários, né? Eu trabalho só com um operando. Tá? Então, para ilustrar, por exemplo, o uso de ponteiros, vamos ter aqui uma lista encadeada. Isso aqui eu não sei se vocês vão compreender. Tá? Isso aqui é um tipo de dados que não existe. Imagina, eu tenho um tipo inteiro. Você conhece, né? Tipo float você conhece. Aqui eu vou criar um tipo que não existe. A gente vai ver. Eu vou chamar um tipo de nó. Poderia chamar um ponto, por exemplo, tipo ponto. O que é um ponto? Um ponto, se eu pensar nesse gráfico aqui, um ponto ele tem uma coordenada x e y, né? Um valor aqui, 2, vamos supor de 2. Esse é um valor inteiro, simples, vamos supor que é só de inteiros, 1, 2, 3, etc. Então, o meu ponto, ele está na posição 2 e 2, concorda? Imagine que não existe esse tipo ponto, mas existe o tipo inteiro. Então, um exemplo é eu criar um tipo, a gente pode chamar um tipo composto, que é o que está aqui, uma estrutura, que é o nó, poderia ser o ponto. Ela tem um valor inteiro, que é uma chave, e tem um ponteiro para a próxima estrutura. Então, aqui eu tenho uma estrutura, que eu chamo de nó. Cada nó tem uma chave e tem um espaço que aponta para a próxima chave. Tá vendo? Essa setinha? Essa setinha aqui, ela aponta para outro nó. Então, mais ou menos como que eu falei do mais o caractere, daquele sensor. Poderia ser mais ou menos. Aqui eu vou ter uma situação que eu tenho o valorzinho, talvez seja lá o C, e um lugar que aponta para o próximo sensorzinho, para o próximo nó. Ele apontaria para cá. E aqui, isso a gente chama de encadeamento. Essa é uma lista encadeada. Tem lista, a gente poderia chamar de duplamente encadeada, se ela estivesse apontando um valor tanto da frente quanto de trás. Aí a gente vai seguindo a lógica. Tá? Então, isso aqui é um exemplo do uso de ponteiro de desreferenciação. Tá? Aqui eu vou estar armazenando o endereço da próxima posição. Na verdade, eu estou fazendo aqui uma referência à estrutura nó.
uma outra estrutura nova. Então, o uso de ponteiros requer que o programador gerencie explicitamente, ou seja, eu tenho que estar muito atento, porque é você que vai seguir essa sequência aqui de endereçamento, tanto para alocação quanto para deslocação. Então, se você... Algumas linguagens mais modernas, elas trabalham com essa limpeza de memória. No Java, a gente tem o que chama garbage collector, é coletor de lixo. Ela limpa da memória que você não usa. Mas no C, vocês vão ver lá em estrutura de dados, provavelmente, quando vocês fizerem uma alocação de dinâmica, lá, fizeram alocação de memória, lá, de um valor qualquer, no final vocês vão ter que dar um free para limpar a memória. Free P, por exemplo, qualquer coisa. Aí você tem que fazer essa limpeza. Tá? As linguagens mais modernas, elas fazem isso automaticamente. O que eu quero dizer com isso? É que esse gerenciamento explícito, quando você trabalha com ponteiro, é você que geralmente tem que fazer essa tratativa. Tá? Então, esses são tipos compostos, né? Algum exemplo que eu tenho para ponteiros, ou não, strings de caracteres. Strings, o que são as strings? São caracteres, tá? Da mesma forma que eu teria aqui um valor inteiro, eu associo a uma palavra, eu tenho, por exemplo, um vetor. Eu falo um vetor assim para ficar mais claro. Tá? Eu tenho uma associação de vários caracteres contíguos que pode formar uma string. Tá? Só um minutinho. Só, voltei aqui. Tá? Então, continuando aqui nos tipos compostos, a gente viu aqui ponteiros, né? Enums, matrizes e listas. Matriz, vocês conhecem o conceito, matematicamente falando, certo? Você conhece vetores? Sim. Sim, então, nada mais são do que isso, tá? Eu vou ter aqui posições de memórias de um determinado tipo, sempre do mesmo tipo, tá? Para armazenar um conjunto de informações daquele mesmo tipo. Ou seja, matrizes são o quê? São sequências indexadas de valores. Quer dizer, indexado, tem um índice. Então, eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui. Sequência indexada de valores, eu vou ter, isso aqui é uma representação gráfica, né? Mas imagine que de memória é assim. Então, aqui, por exemplo, eu tenho linha e coluna. Linha 3, linha 2, linha 1, coluna 2, coluna 3. Então, eu tenho sequência de valores indexados. Então, eu tenho um índice. Meu valor está aqui. Onde? Linha 2, coluna 2. Tá? Eu tenho um índice para eles. Tá? Em uma linguagem estaticamente tipada, o que é uma linguagem estaticamente tipada? Agora você tem que lembrar, porque eu já apresentei isso. É a linguagem que eu declarei o tipo, tá? Antes. Dinamicamente, o compilador ele atribui conforme a necessidade. Então, eu declarei antes. Todos os valores de uma matriz devem ser do mesmo tipo. Então, por exemplo, se a matriz, vamos supor aqui 3 por 3, 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, todos os valores têm que ser int, tá? Não posso ter aqui valor inteiro e aqui caractere. Então, se a matriz é de inteiro, tem que ser de inteiro. Tá? Em linguagem estaticamente tipada. Tá? Aqui é uma sintaxe de algumas declarações, por exemplo, de matrizes. A10, quer dizer A10? Que eu tenho essa estrutura aqui com 10 posições.
Ah, só, mas isso não é uma matriz, isso é um vetor, isso é uma matriz de uma dimensão. É que essa aqui tem duas dimensões. Tá? Um vetor não deixa de ser uma matriz, só que é uma matriz de uma dimensão. Beleza? Aqui é um exemplo. A variável A é uma matriz unidimensional, ou seja, de uma dimensão, de valores inteiros. Enquanto a variável C é uma matriz bidimensional, no caso de duas dimensões, composta de valores reais. Tá? No caso, 4 linhas e 3 entradas cada. Então, aqui eu fiz, por exemplo, uma 3x3, e essa aqui seria aquela outra. Aí aqui eu tenho um vetor de caracteres também. É uma matriz unidimensional de 40 posições. Só que você poderia ter char aqui, letras, né? Deixa eu fazer assim. Poderia ter letras, Y, Z, A, tá. Beleza? Em algumas linguagens, todos os elementos de uma matriz são automaticamente pré-inicializados. O que é esse pré-inicializado? Eles são preenchidos, tá? Em outras linguagens, não. Por exemplo, Java segue a convenção de que matrizes de números, tá? Então, qualquer que seja o tipo de numérico, ela tem todos os seus elementos inicializados ou pré-inicializados com zero. Tá? Matrizes de caractere são pré-inicializados com esse null aqui, barra U, undefined, 000. E matrizes de referências, ou seja, como se fosse de vetores, os objetos são pré-inicializados com null. E matrizes de valores booleanos são pré-inicializados com false. Tá? Ou seja, só um valor para que, se a matriz não está preenchida, eu acabei de declarar, e eu tento manipular ela sem estar preenchida, eu vou ter erro, né? Imagine que eu aplico uma operação nessa posição da memória e não tinha nada aqui. Então, eu estou trabalhando com valor nulo, vou dar uma exceção, um erro. Então, quando algumas linguagens elas pré-inicializam, como assim, ela preenche tudo com zero antes de você manipular, para que caso não venha ocorrer overflow não seria o caso, né? Mas no pointer exception, alguns tipos de problemas. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? É tipo composto, o enum, a matriz e listas, não pode ser aqui tipo de caractere, de inteiro, de qualquer outro tipo. Né? Pode ser unidimensional, bidimensional, etc. De ponteiros. Tá? Em algumas linguagens, o programador pode inicializar os elementos. Então, algumas linguagens elas já iniciam, ou seja, pré-inicializam, imagina tudo zerado. Algum programador pode fazer isso na hora que ele declara. Então, imagine que eu declarei aqui, ó, uma matriz T, e eu passo os valores, ó, 1. Ele sabe que vai ser 3 linhas, 3 colunas. Tá? Lista é um pouco diferente. Listas e fatias, muitas vezes, é desejável, em programação, examinar uma série de, no caso, uma seção inteira de uma matriz de uma só vez, tá? Como seja uma porção contígua de uma linha ou uma coluna inteira. No caso, seria o equivalente a avaliar uma linha inteira, uma posição contígua, ou seja, todos esses blocos lado a lado, que estão lados em memórias. Tá? Por exemplo, imagine essa seguinte situação. Eu tenho uma lista aqui, B, eu tenho esses valores. Tá? Observe que aqui eu tenho valor inteiro, caractere. Tá? Ela é heterogênea, porque essa linguagem ela já é dinamicamente tipada. Aqui eu tenho que ser tempo do mesmo tipo. Ó. Se fosse armazenar, tudo float, tudo real, tudo inteiro, etc. Quando eu tenho essa inicialização, por exemplo, tem aqui uma matriz B, por exemplo, em Python, que ela é heterogênea, já que os valores são diferentes. Ou seja, 33 é um inteiro, 55, isso aqui é um caractere. Então, ou seja, listas em Python, elas são indexadas começando em zero, de modo que a referência, no caso aqui B, no índice zero, ou seja, nessa matriz B,
Na posição 0 eu vou ter esse valor tal. Então, eu vou estar sempre buscando a referência. B na posição 4, estaria retornando esse valor aqui. Tá? Então, por exemplo, o que a gente chama de slice, que é uma fatia, eu posso recortar um pedaço disso. Vamos replicar aqui. Eu quero um slice, mostrar esse pedaço, ou essa fatia. Então, o que eu faço aqui? Uma fatia de uma lista, uma série contígua de entradas. Série contígua porque está lado a lado, então seriam essas três aqui, um exemplo, né? Especificada pelo índice inicial e o complemento. Qual que é o índice inicial? Nesse caso aqui, ó, por 0, 1, 2, 3. Eu quero o índice inicial 1 e o complemento 3. Ou seja, eu quero os próximos de tamanho 3. Então, ele vai calcular aqui o 0, 1 e o 2. No caso, o 1, o 2 e o 3, né? Então, eu teria que passar aqui a minha entrada, né? Então, ou seja, qual que é a... Então, isso aqui eu chamo de slice, tá? Ou sublista. Chama de fatia. Tá? Então, eu vou passar aqui a minha posição inicial e o tamanho, ou seja, o comprimento. Quantos eu quero? 3. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Observem que não é do 0 ao índice 3, porque seria 0, 1, 2, 3. Mostraria o último também. Eu quero, começando do 0, pegar 3 unidades. Então, eu tenho 0, 1 e a 2. Eu retornaria essa lista. 33, perdão, 55 e hello. É isso que a gente chama de slice ou fatia. String a gente usa muito, né? Em computação, porém, geralmente ela é um tipo derivado do char. Strings são tão importantes, tão fundamentais, que algumas linguagens já suportam strings, tá? Diretamente, algumas ainda não. C, por exemplo, sendo uma linguagem relativamente moderna, é incomum, já que não suporta explicitamente string. Então, vocês sabem que você não pode criar uma variável tipo string, nome e salvar o nome. Você tem que criar um char, lá, não sei, né? Um char, nome, e você coloca aquele tamanhozinho. Lembra? Sim. É exatamente isso aqui que eu estou fazendo. A linguagem C só tem esse tipo aqui, char, que é um caractere, um byte. Aqui eu estou falando que meu nome vai ser um conjunto de caracteres de 25, seria da posição 0 a 24, por exemplo, né? Para eu armazenar letras. Tá? Isso aqui é uma matriz de uma dimensão, é um vetor que a gente chama. Então, algumas linguagens, por ser tão comum a gente trabalhar com string, elas já têm esse tipo de string. No Java, por exemplo, a gente tem um string que é com a letra maiúscula, e é uma classe implementada, derivada de char. Mas é uma implementação, não é nativo. Algumas linguagens oferecem esse tipo nativamente. O C não tem. Então, quando eu tenho que fazer essa variável nome, eu tenho que colocar quantidade de caracteres. Então, estou nada mais que fazendo um tipo composto. O que é um tipo composto? É um tipo em que eu vou ter várias coisas daquele tipo. Então, se o meu tipo é inteiro, uma única unidade é uma única unidade. Tá? É um átomo. Se eu tenho vários, eu tenho uma composição. Então, um tipo composto de inteiros são vários espaços para armazenar valores inteiros. Então, o string é a mesma coisa. Eu tenho o tipo, char, e o nome da variável e eu colocava o tamanho. Quando eu não coloco o tamanho, assim, eu estou inicializando já. Hello, ela já sabe que vai ser cada letra em um espaço aqui. No caso aqui, a string hello requer 6 bytes, no caso, um para cada caractere da palavra, mais um para o caractere null. O que é o caractere null? É que cada palavra, cada vetor de caracteres, eu tenho que ter um barra n lá no final para dizer que acabou a palavra. Quer dizer que é o último da palavra. Então, ou seja,
além do comprimento declarado da matriz de strings, todos os caracteres que seguem o caractere ASCII null na memória serão valores desconhecidos ou indefinidos. Tá? Então, transformações sobre esses valores podem ser efetuadas em um caractere por vez. Assim, o projeto de strings em C é propenso a erros. Tá? Então, ou seja, trabalhar, vocês já devem ter percebido, trabalhar com strings em C é muito ruim. É muito trabalhoso, de fato. Então, apesar que a gente tem a biblioteca string.h, né, que oferece bastante operação para a gente trabalhar, tipo length, que é dar o tamanho, concat, strcopy, de copiar uma string. Se for fazer isso manualmente, é bem complicado. Tá? Então, por exemplo, isso aqui não existe, ó. A igual a B, se for de strings. Se os dois tipos aqui forem string, oi, e B, olá. Se eu fizer isso aqui, A igual a B, eu não vou estar recebendo olá e assumindo aqui. Por quê? Porque eu não tenho esse tipo de tamanho específico. Ele é um vetor. Esse aqui, no caso, está equivalente a 3, esse aqui estaria equivalente a 4. Na prática, eu teria aqui um oi, barra N, e no outro aqui eu tenho um olá, barra N, para dizer que é o final. Imagine que eu estou tentando colocar isso aqui, A igual a B. Não tem. É por isso que manipular strings é complicado, porque eu tenho o tipo básico, que é o char. Então, para isso, a gente tem essa biblioteca, string.h, no C, que permite que a gente faça as operações. Senão, na prática, eu teria que fazer isso tudo na mão. Criar um vetor auxiliar, ver o tamanho disso aqui, tá? Eu percorreria isso aqui, via o tamanho, criava um vetor auxiliar desse tamanho, e ia copiar os elementos. Depois do barra N aqui, eu zeraria tudo. Então, já tem uma função que faz isso para nós, que é, por exemplo, strcopy, que é copiar a string. Então, por exemplo, a atribuição A igual a B, que A e B são strings errôneas, não é possível fazer. Em vez disso, a gente tem que usar essa função, strcopy. Então, ou seja, vale ressaltar aqui, é responsabilidade do programador assegurar que o armazenamento alocado, ou seja, o espaço de memória, para que seja capaz de guardar todos os caracteres. Não posso perder caracteres também. Tá? Imagine que eu tento armazenar isso aqui, com cópia, eu estaria perdendo posição. Tá? Então, B recebe A completo. A não receberia B completo. Tá? Em contraste, uma string se comporta como um tipo interno em Java, em Perl e Python, por exemplo, em contraste com a linguagem C. Ou seja, capaz de armazenar um número ilimitado de caracteres. Tá? Nessas linguagens, a variável string não é declarada como um tamanho, como um C, que eu tenho que colocar, como eu falei neste exemplo aqui. Que a gente faz assim. Tá? Então, eu acho até, assim, quando a gente aprende a linguagem C, o algoritmo, é bem interessante a gente se atentar a isso, mas a gente fica um pouco preso, limitado, quando vai mudar de linguagem. Algumas linguagens não têm isso. Tá? Então, que é o que a gente diz aqui, em contraste com a linguagem C, eu tenho, por exemplo, Python, Perl, Java, PHP, entre outros. Tá? Ou seja, nessas linguagens, uma variável string não precisa ser declarada com tamanho e nenhum programador sabe ou precisa saber, ou se não se importa com as strings que são armazenadas em tempo de execução. Tá? Em Java, o PowerPoint fornece amplas bibliotecas de funções de operação, manipulação de strings, né? Incluindo ali concatenação, conversão de maiúsculo, minúsculo, busca, padrão, substrings. São maneiras de trabalhar com letras, que é um pouco chato. Transformar um C minúsculo em um C maiúsculo. Então, um to upper, to lower case, aí tem várias funções.
vão vir nessas bibliotecas, né? Provavelmente Java já vem também com bastante. Eu não conheço as outras linguagens, por Python um pouquinho, mas uso mais o Java, eu sei. Antes que eu só um pouco dos tipos, pessoal, que a gente viu para a aula de hoje. Existem um tipo que a gente chama de estruturas, que a gente vai estar vendo na próxima aula, tá? O que é uma estrutura? É aquele exemplo que vemos do nó aqui, ó. Não sei se vocês lembram bem que eu falei do ponto. É um conjunto de outras informações. Tá? Só para a gente exemplificar, para vocês pensarem aí, imagine que eu tenho aqui aluno. Existe o tipo aluno em uma linguagem? Não. Mas imagine que eu preciso, né? Porque eu estou fazendo um programa. Então, aqui eu vou ter um int, vamos supor, matrícula, com 11 posições para o seu CPF, um nome, com 50 posições, e etc. São várias informações. Isso transforma, se eu criar isso de um modo que a gente chama de estrutura, eu vou ter uma estrutura sendo convertida como um tipo, o que a gente chama de tipo abstrato. Por que abstrato? Porque não existia tipo abstrato de dados. Tipo abstrato de dados. Eu criei de acordo com a minha necessidade. Então, agora eu posso ter um tipo aluno, posso ter lá aluno. Vamos colocar aqui alunos. E vou chamar, esse aqui é o tipo. Tá? Seria equivalente a fazer isso aqui, int nota. Vou fazer alunos e vou aquele nome. Aluno. Então, estou declarando a variável aluno do tipo alunos. Estou declarando a variável nota do tipo inteiro. Então, na prática, eu poderia usar essa variável aqui. Aluno, ponto, é o aluno. Eu vou criar um vetor, né? Então, são vários alunos. Então, eu estaria criando um registro de 5 alunos. Então, o aluno na posição 0, ele tem matrícula igual 1, 2, 3, um exemplo. Já o aluno na posição 1 tem a matrícula 3, 2, 4. E assim sucessivamente. Então, assim, eu acabo criando um tipo e eu posso trabalhar com vários elementos aqui dentro, só separando com um pontinho. Ponto nome, igual a Gabriela. É isso que a gente vai ver em estruturas, tá? Então, primeiro assim, a gente entende os tipos básicos. Então, o que compõe uma estrutura são tipos básicos, ó. Inteiro, caractere, inteiro, float, caractere, poderia ser ponteiros. Porém, básicos e compostos, né? Porém, eu formo um conjunto, ó, que é o tipo de empregado. O empregado tem uma matrícula, tem um nome, tem uma idade, tem um salário, tem qual departamento. Basicamente é isso. Então, o próximo conteúdo vai ser estruturas. Então, são a união desses tipos para formar um tipo abstrato. Tá? Então, eu poderia formar um tipo ponto, um tipo abstrato, em que eu tenho um inteiro para coordenada x, um inteiro para coordenada y. Então, eu vou falar ponto x é igual a 1, ponto y é igual a 2. Então, eu estaria com esse ponto 1 e 2. Então, é isso que são estruturas, né? A grosso modo, dizendo isso, tá? Que fica para a próxima aula. Tá? Quero que vocês se atentem bem essa aula de hoje com relação aos tipos, tá? Que vai ser cobrado na prova somente até tipos. As estruturas vão ficar para a próxima. Beleza? Tá bom. Esse conteúdo aqui, gente, vocês acabam vendo ele em outras disciplinas também, tipo, vamos supor, estruturas, vocês vão trabalhar muito com isso quando for usar listas, lista encadeada, lá em estrutura de dados. Em ALP2 também, a gente vai fazer um ALP2 no final a gente trabalha com registros, né?
Então, assim, é bom entender porque vai te reforçar quando você for utilizar. Tá? Então é isso, eu agradeço a participação de todos, peço desculpa pelo atraso. Desejo um bom final de semana aí a todos. Eu que Beleza? agradeço. Obrigada Eu vou estar pela aula, foi muito boa. liberando a prova, e vocês vão ter a semana inteira para fazer. Ah, Beleza? tá. Vai dar tempo de consultar o vídeo, qualquer coisa, tirar alguma dúvida. Aham. Obrigada, um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau.